Cada grande acontecimento na história do mundo, cada grande pessoa na história do mundo parece estar codificado na Bíblia. Os códigos da Bíblia são uma dramática demonstração que o que temos aqui é o mundo de Deus e não apenas uma tradição histórica. São 66 livros escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos. São mensagens dadas de forma sobrenatural e projetadas com habilidade. A Bíblia. Códigos e segredos. Normalmente nós pensaríamos que este prédio, o Pentágono, nos Estados Unidos, não teria nada a ver com a Bíblia. Mas em 1994, a Statistical Science, uma respeitada revista matemática, publicou a reportagem número 3, volume 9, intitulada Sequências de Letras Equidistantes no Livro de Gênesis. Esta reportagem chegou até esta porta. Agência de Segurança Nacional, Criptologia. Esta é a sala de Harold Gans, criptógrafo veterano da Agência de Segurança Nacional. Porém, ele estava absorto em outra coisa. Ainda trabalha nesse negócio da Bíblia? Seu velho 386 em casa tem sido utilizado bastante há quase 2 semanas. 19 dias. Na verdade, 14 horas e 21 minutos. Gans sabia que a sequência de letras equidistantes era uma forma de código amplamente utilizado por vários governos e seus agentes. A ideia que estes códigos poderiam estar no livro de Gênesis foi difícil de acreditar. Eu não sei por que está perdendo seu tempo. Isto é pura coincidência ou pura loucura? Você está certo. Ele achou isso tão difícil de acreditar que escreveu um programa de computador baseado em seu profundo conhecimento das técnicas básicas de criptografia, na intenção de validar os resultados publicados pela Statistical Science. O que eu estou fazendo aqui? Provavelmente o significado disso, se for verdade. Ah, sim. Todos os segredos do mundo estão codificados no Torá. E só Deus pode ter colocado ali. Aqui é Gans. A máquina já parou? O computador finalmente terminou. Sua resposta finalmente chegou. Qual foi o número mesmo? Mas não foi a resposta que ele esperava. E então? De fato é verdade. Eu acho que nunca vi um valor tão pequeno antes. A probabilidade de que estes códigos possam surgir por acaso é quase inexistente. O que Gans descobriu naquele dia foi que tudo estava lá do modo como o estudo disse que estava, firmemente fincado no código. Ele também sabia que a controvérsia estava apenas começando. O tema do código bíblico é absurdo do início ao fim. A esmagadora maioria de cientistas que havia estudado o fenômeno chegou à conclusão de que não havia base para isso. Percorremos um longo caminho desde 1450 e a primeira prensa tipográfica móvel de Gutenberg. Hoje, este pequeno disco contém a Bíblia inteira. Qualquer passagem pode ser acessada com o aperto de um botão. Em questão de minutos, tudo na Bíblia referente a um assunto específico pode ser acessado, examinado e impresso. Mas, com toda a nossa sofisticação e habilidade tecnológica, não temos conseguido aperfeiçoar as palavras. O que elas dizem e o que elas representam continua exatamente o mesmo. Existe algo recentemente que tem fascinado estudiosos bíblicos e cientistas. A ideia de que possa haver algo mais aqui do que apenas as palavras que estão escritas. Existem evidências de que embutidos nas cartas hebreias que os judeus se referem como o Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, existe um código que fala sobre eventos no futuro distante. Um código que, de acordo com alguns, só poderia ter sido posto lá por um autor, o próprio Deus. Alguns pesquisadores até afirmaram que Yeshua, o nome hebreu de Jesus Cristo, foi descoberto como parte desses códigos por todo o Antigo Testamento. Como se pode suspeitar, estas ideias têm gerado controvérsia. Porém, a Bíblia tem sido uma fonte de debate desde que Moisés trouxe os 10 mandamentos do Monte Sinai. Há sempre aqueles que a adoram e aqueles que a odeiam.
Desde que Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, ela se tornou o livro mais amplamente distribuído e lido no mundo. A cada ano, cópias da Bíblia são impressas mais do que qualquer outro livro já publicado. O que há neste livro que tem fascinado as mentes e corações de pessoas do mundo inteiro há milhares de anos? O que pode haver na história de um pequeno grupo de pessoas, num canto empoeirado do mundo, que atrai tanta atenção? O que há nas palavras destes pergaminhos que uniu uma nação dispersa durante 3.000 anos? O Antigo Testamento, especificamente o Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, é, de acordo com a sua apresentação, uma história dos procedimentos de Deus com a humanidade e especificamente os filhos de Israel. Também é repleta de histórias fantásticas que muitos estudiosos dizem não ser verdade. Houve uma série de pragas devastadoras que venceram o grande faraó egípcio. Um homem chamado Moisés de fato recebeu os 10 mandamentos e a lei mosaica diretamente de Deus. Este mesmo Moisés poderia ter milagrosamente aberto um caminho pelo Mar Vermelho. As críticas são implacáveis. Alguns até dizem que o êxodo do Egito nunca aconteceu e que Moisés nunca existiu. As palavras do Torá, eles insistem, foram escritas por antigos líderes judeus como um mecanismo para controlar seu povo, nada mais. Em breve, examinaremos esses temas através das óticas modernas e veremos se as descobertas recentes e a tecnologia moderna podem fornecer respostas para estas antigas perguntas. Mas supondo por enquanto que Moisés tenha existido, o que deduziremos destes novos estudos científicos que afirmam que há mais, muito mais? Hoje a pergunta sendo feita em círculos cada vez mais extensos é simples. Existem informações sobre pessoas, lugares e eventos modernos embutidas no antigo texto bíblico? Existe de fato um código bíblico? Este código contém informações sobre Hitler e o Holocausto, sobre o restabelecimento de Israel e a Guerra de 6 Dias. Ele realmente revelou o assassinato de Yitzhak Rabin e ele pode nos dizer que felicidade ou pavor o futuro guarda. Eu estava em Israel para me encontrar com o chefe da inteligência israelense para um assunto totalmente diferente há 6 anos atrás. E soube, quase que por acaso, do trabalho que um matemático muito famoso em Jerusalém havia feito. Ele encontrou o dia exato que a Guerra do Golfo começaria. Foi num código na Bíblia. Eu achei que era loucura, achei um grande absurdo. Eu disse que não era religioso e comecei a me retirar. Então verifiquei que este matemático, Eliyahu Rips, não é uma pessoa comum. Ele é o principal especialista mundial em teoria de grupo, o campo da matemática que fundamenta a física quântica. Ele é considerado um dos maiores matemáticos do mundo. Então eu fui vê-lo. Mas em minha mente, eu estava certo de que em 1 hora no máximo eu descobriria porque ele estava errado, pois aquilo não poderia ser verdade. Não poderia haver um código na Bíblia, porque ninguém poderia conhecer o futuro. Em vez de passar 1 hora com o Dr. Rips, eu passei 1 semana com ele. E no final daquela semana, sabia que ele lidava com algo verdadeiro. As autoridades israelenses não teriam confirmado nem negado que a informação referente ao primeiro ataque foi obtida por pesquisadores envolvidos com códigos bíblicos. Mas, dados os resultados, vale perguntar se talvez a ciência e a religião não tenham finalmente encontrado uma razão comum. 3 semanas antes da Guerra do Golfo começar, o Dr. Rips e seus colegas em Israel encontraram codificado na Bíblia Saddam Hussein, escolhido num dia inimigo, ataque, e a data, 18 de janeiro de 1991. Na verdade, o equivalente no antigo calendário hebreu. Não pode ter existido outros ao longo dos séculos que tenham tentado descobrir segredos ocultos nas páginas da Bíblia. E se eles descobriram alguma coisa? Há uma antiga tradição entre os judeus relativa ao Torá. Essa tradição sugere que, diferente de todos os outros livros da Escritura, o Torá não foi meramente inspirado. Ele foi ditado diretamente por Deus para Moisés numa sequência exata de letra por letra, sem pontuação ou espaços entre as palavras. Judeus e cristãos há muito consideram as palavras da Bíblia como tendo sido divinamente inspiradas. Mas essa tradição sugere algo diferente, algo bem mais estarrecedor. Ela sugere que Deus literalmente escreveu o Torá. E se for verdade, então devemos perguntar, existe alguma evidência de que esta tradição tem alguma base real?
Também faz parte da tradição que dentro da sequência exata de letras existe informação criptografada embutida de maneira que somente uma mão divina pode ter posto